Voltamos para o segundo bloco com o tema diabetes, um tema que interessa a todas as famílias brasileiras. Eu tenho impressão, Luiz Eupídio, que se nós batermos na porta de qualquer lar brasileiro, nós vamos encontrar um diabético, pelo menos naquela família. Eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui para que você nos dissesse e explicasse aos nossos telespectadores as linhas gerais da alimentação que deve ter um pré-diabético ou um diabético ou alguém que tem familiares de forma muito frequente de diabetes na família e que ainda é adolescente ou jovem e quer prevenir a incidência da diabetes. Tá bom, querido. Então, quem tem pré-diabetes, que a gente sabe que tem pessoas que são pré-diabéticas, são aquelas pessoas que têm uma glicemia de jejum que varia entre 100 e 126 e após um exame chamado teste oral de tolerância à glicose, essa glicemia se apresenta acima de 140 mg por decilitro. As pessoas que têm parentes diabéticos, a gente se sabe que para cada pessoa diabética, 30% das pessoas parentes podem se tornar diabéticos. Além disso, pessoas mesmo que não tenham ninguém diabético na família, por fatores ambientais, podem também se tornar com o tempo diabético, principalmente devido a fatores, como nós falamos, a obesidade, sedentarismo e o mau hábito alimentar. Que a questão alimentar, é importante frisar, que a glicose, não vem também acompanhada sozinho, muitas vezes por aumento de colesterol, de triglicerídeos, de excesso de sal na comida, e que esses fatores juntos vão piorar a parte circulatória, né, e lesões também neurológicas. Então, uma pessoa que está dentro desse quadro, e aquelas pessoas também predispostas, devem evitar realmente a obesidade, a circunferência abdominal, principalmente acima de 80 na mulher, e uma circunferência abdominal acima de 94 no homem. Porque a gente sabe que esse aumento da circunferência abdominal está ligado ao aumento da glicose, ao aumento da gordura no organismo, principalmente a gordura visceral. A gordura visceral é altamente inflamatória no corpo inteiro e vai levando às lesões do diabetes. E a alimentação básica para se evitar isso é evitar doces, excesso de gordura, de fritura. E isso realmente vai se intoxicando o nosso organismo de uma forma geral, produzindo essas substâncias inflamatórias que o tecido adiposo visceral produz, que são várias substâncias, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, várias substâncias inflamatórias. Essas substâncias inflamam nossa circulação, nosso corpo de uma forma geral, acelerando os processos ateroscleróticos. Então, uma alimentação básica que não deve nunca faltar à mesa das pessoas são as frutas, né? Os legumes, as verduras, evitar os excessos de bebida alcoólica, evitar o cigarro também, evitar esses processos que dificultam a circulação de um modo geral, associados já a esse desarranjo metabólico que ocorre na hiperglicemia. Então, você mantendo uma alimentação saudável, rica em fibras, sempre procurar ingerir bastante fibras nas alimentações e comidas leves, saudáveis, né, desengorduradas, por alimentos saudáveis e substituídos, e lógico, uma quantidade balanceada de carboidratos, gorduras, proteínas, gorduras que eu digo poliinsaturadas, que são saudáveis ao nosso organismo, né? E sais minerais, fibras, vitaminas e sais minerais. Então é fundamental uma dieta balanceada para cada paciente, mas sempre evitando no seu cardápio o máximo que puder os excessos, que o desequilíbrio é que vai conduzir às patologias. Então a pessoa deve mesmo evitar, dentro das pessoas predispostas, o excesso de doces, refrigerantes, frituras, gorduras, né? E sempre procurar pensar um pouquinho naquilo que está na mesa para saber escolher com calma uma alimentação mais saudável e prevenir as doenças ocasionadas pelo mau hábito alimentar. Nós poderíamos incluir aí, então, doutor Luiz Eupídio, primeiro, os fast food, ou seja, os Bob's e os McDonald's da vida. Esporadicamente, né?
Sábado à noite com os filhos dentro do carro, aí é perdoável. As crianças ali querendo esporadicamente, né? E procurar sempre estimular aquela criança em casa a comida saudável. Eu sei que não é fácil. Às vezes uma família com os mesmos criações, com os mesmos filhos, tudo direitinho ali, é difícil. Às vezes uma parte come verdura, legume, comida saudável, frutas, e outra ali que foi a mesma criação, tudo direitinho, não aceita nada e às vezes tem que se usar de certa psicologia. Uma segunda pergunta que os telespectadores me fazem com frequência, doutor Luiz, eu pedi o seguinte: os legumes que dão debaixo da terra, as raízes, batata, inhame, aipim, beterraba, são muito ricos em carboidratos, são diabetogênicos? São ricos em carboidratos, sim. Tem que ser usado com moderação, não exceder, com certeza. Existem estudos até em índios Pimas, que foram os índios que 100% da tribo tinha diabetes, foram estudar o conteúdo da alimentação dessa tribo, era basicamente do aipim, né, da mandioca. Então, isso chega à conclusão que o desequilíbrio está na proporção. Você não deve se alimentar excessivamente de determinados alimentos, principalmente ricos em carboidratos. E usar. A pessoa gosta de usar um aipim de vez em quando, tudo bem, de vez em quando, né? Se for diabetes, só estiver muito bem controlado e tendo aquele controle de quando comer, medir sua glicemia e saber se não se elevou com aquela quantidade. E sempre associar fibra na alimentação, principalmente quando fizer alguma arte alimentar, o que não deve ser feito, mas se fizer, sempre associar a fibra, que a fibra diminui o índice glicêmico dos alimentos. Ou seja, os legumes daqueles que dão em cima da terra. Exatamente. O giló, machixe, couve, brócolis, os verdes em geral. Terminamos aqui o nosso segundo bloco e voltamos em seguida com uma aula de nutrologia para diabéticos do Dr. Luiz Elpidio Moraes. Voltamos em seguida com o terceiro bloco.